Voltou? Então fica aí. O canal é bom e hoje o tema está cristológico. Esse aqui é o canal do Rabi Lopes, um canal de variedades com cosmovisão cristã. Podemos falar sobre qualquer coisa, mas a cosmovisão é cristã. Conheça nossas playlists, onde os temas estão divididos por assunto. Tá muito legal as playlists. E vai ter uma ou duas playlists novas essa semana. Ok, vamos pro tema, gente. Vamos pro tema. 10 fatos sobre Jesus. Sim, eu sei, tem vídeos sobre essa temática. E o que eu fiz ao saber disso? Eu resolvi não vê-los. E aí o que eu tô gravando é absolutamente livre, não tem nenhuma influência de outros vídeos que foram gravados com esse tema. Bom para você que pode comparar as ênfases que cada canal dá para esse vídeo. Então vamos lá, 10 fatos sobre o maior homem de todos os tempos. Jesus Cristo. Mudou a história, não é? Ok, primeiro, qual era o tipo racial de Jesus Cristo? Fato número 1, qual é a aparência racial de Jesus? Eu tô falando isso porque tá uma onda agora de dizer que Jesus é negro. Não, Jesus não era negro. Podia estar pertinho, podia estar... Ele estava assim a alguns quilômetros de ser negro, mas não foi negro. Para mim até seria melhor que ele fosse negro. Mas não era. Jesus era judeu. O que tem a ver judeu com negro? A não ser os judeus falachas, que são da Etiópia, né? E são judeus e foram trazidos, alguns foram trazidos de volta para Israel na Operação Falacha, que dizem que são descendentes de Salomão com a rainha de Sabá, e um dia eu falo sobre isso, porque nesse caso não foi 1001, né, Salomão? Mas Jesus não era negro, Jesus era judeu. Você não sabe qual é a aparência de um judeu, não? Onde é que está a cabeça da pessoa que vai pintar o judeu como negro? Vou dar uns nomes judeus aqui, ó. Steven Spielberg, né? Luciano Huck, Flávio Rabin. Qual é o nome daquele humorista? Flávio Rabin? Rabin alguma coisa. Que mais? Rafinha Bastos. Esse povo é judeu e por acaso tem algum traço de negros nele. Esses caras têm algum jeito de negro? Não, Jesus tinha os traços dessas pessoas. Uma coisa é certa, tinha um narigão, né? Porque o judeu tinha, em geral, os povos do Mediterrâneo. Os povos do Mediterrâneo são bem agraciados, com um nariz um pouco mais próspero, né? Vamos dizer assim. Dizem que a mãe de um judeu, isso não é racismo, tá, gente? Os próprios judeus fazem essa piada. A primeira coisa que ela ensina pro filho é: meu filho, você não tem o narigão. Será que Maria ensinou isso para Jesus? Então Jesus não é negro, Jesus é judeu, ele tem a aparência de um judeu. Fato número 2 é um fato negativo. Jesus não era vegano. Não vem com essa não, tá? Agora Jesus é vegano, Jesus é gay, Jesus é qualquer coisa que o pessoal queira colocar. Jesus não era vegano. Por quê? Porque ele comia muita carne, né? Inclusive um dos seus apelidos dado pelos seus inimigos foi glutão e bebedor de vinho. O homem gostava tanto de comer que depois da ressurreição, que ele apareceu, olha que cena fantástica, né? Ele atravessa a parede: ei, sou eu! E aí, turma, tudo bem? Paz, né? Que cena aparece para os seus apóstolos. A primeira pergunta que ele faz é: tem alguma coisa para comer? O homem passou 3 dias de fome, né? Morto, ressuscitou varado. Morrer deve dar fome, né?
Mas Jesus celebrava a Páscoa. A Páscoa é celebrada com carne de cordeiro. Tem nada a ver com coelho, né? Coelho é palhaçada do Satanás. Então, ele comia carne de cordeiro, né? A última ceia foi uma ceia de Páscoa, né? Com pão asmo, com vinho, com ervas amargas e, obviamente, a cordeiro. Fato número 3. Jesus veio a esse mundo com potencialidades extremamente limitadas. Ele se limita como Deus, né? Ele se despoja, né? Se esvazia, como diz o apóstolo Paulo, mas ele também é muito limitado no tempo e no espaço. Ele só tem direito a viver 33 anos, esse é o seu limite. De ministério mesmo, extremamente limitado, 3 anos. E limitações geográficas tão incríveis que, tão marcantes, que quando uma mulher pediu para curar a filha dela, ele disse: olha, eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu estou aqui nesse eixo aqui, ó. Se desse para ir para a Síria, para o Iraque, para a Pérsia, para o Irã, né? Ok, mas eu estou aqui. Essa é a minha limitação, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele foi para o Egito na infância, mas sua missão evangelizadora se limita às ovelhas perdidas da casa de Israel, para que dali saia para o mundo, mas ele mesmo só foi até ali. Muita gente, como ser humano, tem uma missão muito mais ampla do que Jesus Cristo. Se você pegar Paulo faz 3 viagens missionárias no mundo conhecido, enquanto Jesus fica ali, Paulo faz esse rodete incrível. Então Jesus tem limitações, faz parte do processo de ser o Salvador, se limitar, faz parte, era projeto de Deus. Fato número 4, Jesus era conhecido pelos seus adversários como amigo de pecadores. E sabe, eu gosto desse título. É um título que eu gostaria de ter. É um título que me humilha. Jesus era amigo dos pecadores. Enquanto muitos cristãos têm repulsa pelos pecadores, Jesus o tempo todo está se identificando com o pecador. Ele disse: eu não vim buscar o certinho. Você é certinho? Você é o santão? Eu não vim buscar se você é santão. Eu não vim buscar os justos. Eu vim buscar o perdido. Meu negócio é com corintianos, é com Itaquera, desculpa, corintianos. Eu vim buscar é o time de Jesus, né? Jesus veio buscar os perdidos, os corintianos. Então, eu sou corintiano, tá, gente? Então relaxa aí. Eu vim buscar os perdidos. Ele é amigo de pecadores. Os caras chamaram ele assim. Mateus deu um banquete na casa dele, e a Bíblia diz que, para que as pessoas conhecessem Jesus, e a Bíblia diz assim que vieram publicanos, meretrizes e grandes pecadores. Quando a Bíblia diz assim, grandes pecadores, eu fico imaginando o nível da turma que veio para conhecer Jesus. Ele é tão identificado com o pecador que uma das cenas preferidas nessa temática minha sobre Jesus é quando ele fica frente a frente com a mulher flagrada em adultério. Uma mulher, né, flagrada em adultério. E não é Maria Madalena, é uma mulher. E quem não tem pecado atira a primeira pedra. A turma vazou envergonhada. E aí ficou só ele e ela provavelmente sem roupa, arrasada, humilhada publicamente. Ele pergunta: onde estão os teus acusadores? Ela fala: ninguém me condenou. Ele fala: nem eu. Mas que coisa bonita para dizer para o pecador, né? Eu não te condeno. Eu tenho grande alegria, às vezes, de dizer para pessoas que me procuram em situação assim, barra pesada, de eu dizer: eu não condeno você. Eu não sou o seu juiz. Mas eu digo a mesma coisa que Jesus disse em seguida: agora vai, não peques mais, né? Vê se aprende. Mas que coisa linda para dizer, porque todo mundo quer julgar antes de qualquer coisa. Ele fala: não condeno você. Mas você sabe que está errado. Eu acolho você sem aprovar o que você faz. Ele era amigo de pecadores, amigos de pecadores. Fato número 5. Jesus Cristo, pelas suas condições de ser o Deus-homem, de ser homem sem deixar de ser Deus, de ser Deus sem deixar de ser homem, ele devia ser uma pessoa extremamente estressada. Sim, por que não? Eu falo estressado no sentido de ser colocado sob condições de estresse. Porque imagina, ele é o Deus Todo-Poderoso, preso no corpo de um adolescente cheio de hormônios. Uau!
Ele é o Deus Todo-Poderoso extremamente limitado. Ele se esvaziou. Você não sabe quanto poder tem o Deus Todo-Poderoso para se esvaziar no corpo. De vez em quando, o seu estresse vem à tona. Quando ele pega o chicote lá no templo e expulsa os cambistas. Quando ele dá respostas assim meio dura para sua mãe, né? Ele dá umas colocadas na sua mãe. Mulher, chega, para, mulher. O que tenho eu contigo? Uma vez a família de Jesus foi para prendê-lo, para tirar ele do ministério, porque eles achavam que Jesus estava meio doido. Nem mesmo seus irmãos criam nele. E o pessoal falou, tua mãe e teus irmãos estão aí. Eu falei, e quem é meu irmão? Quem é meu irmão? Tá aqui, ó, o pessoal quer que é meu irmão. Pronto, né? Que tenho eu contigo, mulher? É chegar na minha hora, dá um tempo aí. Com seus discípulos, às vezes que respostas duras, né? Com os inimigos, com os religiosos hipócritas, né? Chama de raça de víboras. Ele vivia sob condições estressantes. A oração da sexta-feira, se possível, passa de mim esse cálice, ele suou gotas de sangue, ele vivia sob condições extremamente estressantes por ser quem era. Fato número 5, no dia da crucificação, Jesus não conseguiu carregar a cruz. Você ouviu o que eu estou dizendo? Ele não aguentou a cruz. Ou pelo menos acharam que ele não ia aguentar. E aí pegaram boa notícia para o movimento negro e para toda a humanidade, e para negros e brancos e ruivos e judeus, pegaram um negro para carregar a cruz. Como é que sabemos disso? Pelo nome, não pelo nome, mas pela nacionalidade. A Bíblia diz que havia um certo Simão Cirineu. O Cirineu é africano, né? De Cirene, que é norte da África. E esse homem carregou a cruz por Jesus Cristo. Se a força ou voluntariamente, mas os soldados do Império Romano disseram, você vai carregar. E Deus quis que fosse assim para mostrar que Jesus Cristo veio a esse mundo como humano. Sendo Deus, ele veio a esse mundo como humano, com profundas limitações de humanos. Fato número 7. Jesus Cristo tinha senso de humor. Você precisa ver nas entrelinhas o senso de humor de Jesus Cristo. Há dois fatos assim que deixam isso claro. É quando ele chama Herodes de raposa. Diga aquela raposa, né? Mas também Jesus botava apelido nos seus discípulos. Ele botava. Dois deles foram chamados de os filhos do trovão, por causa do seu temperamento. Já pensou se eu, como pastor, começo a chamar alguns irmãos temperamentais da minha igreja? Vem cá, filho do trovão. Jesus botava apelido nos seus... Ele tinha bom senso de humor. Fato número 8. Jesus era sarado? Sim, sarado. Por duas razões. Primeiro, ele trabalhou em carpintaria durante muitos anos da sua vida. E carpintaria raiz não é essa carpintaria do Discovery, do History Channel, onde o cara tem todas as ferramentas, vai lá nos Estados Unidos, na loja do Home Depot e compra todas aquelas ferramentas e furadeiras e plainas e não sei o que, e serra elétrica. Não, carpinteiro da época de Jesus, pesado o serviço. Ele devia ter braços muito musculosos, porque o ofício de carpintaria era pesado, era na mão, com pouquíssimas ferramentas. Além do mais, durante seu ministério, Jesus andava muito. Diz a Bíblia que ele percorria todas as aldeias. Dentro dessa limitação das ovelhas perdidas da casa de Israel, ele percorreu todas as aldeias. Ele sai da cidade que ele foi criado, em Nazaré, vai para Jerusalém, mas durante muito tempo ele ia para uma província, para outra, para uma cidade, para outra. Sim, Jesus Cristo era muito sarado. Tinha um hino tradicional que cantavam na minha adolescência e na minha juventude. Ó, como é tão singular Jesus, esbelto e muito gentil. Esbelto, eu falava assim, como é que eles sabem que era esbelto? Depois eu fiquei entendendo, Jesus era esbelto mesmo, saradão, né? Fato número 9, Jesus Cristo tinha irmãos. Eu sei que isso aqui pode parecer agressivo para algumas pessoas, mas Jesus Cristo tinha irmãos. Somos informados dos seus irmãos em Mateus 13, 55 e diante, e em outras passagens
da Escritura, sabemos os nomes de seus irmãos, tinha irmãs, tinha irmão chamado Tiago, né? O Tiago, o irmão do Senhor, que Paulo diz, né? O irmão do Senhor. Tinha um irmão chamado Judas, que no contexto judaico é um nome bonito. Judas é um nome bonito. Tinha um irmão, Jesus tinha um irmão chamado Judas. E não adianta você me dizer que era irmão no sentido de parente. Não, a palavra grega adelphês, embora possa ser usada nesse sentido, mas quando a Bíblia diz que Jesus nasceu, diz que ele é o primogênito de Maria. Primogênito é o primeiro de uma série. Jesus é o irmão mais velho daquela família. Ele é o primogênito de Maria. A palavra grega prototokos, o primeiro de uma série. Ele é o unigênito de Deus, o monogenos de Deus, mas ele é o prototokos de Maria. Ele é o primeiro, primogênito, o primeiro de uma série. E a Bíblia diz, nem seus irmãos acreditavam nele, né? Não era fácil ser irmão de Jesus, ser irmão do cara que está dizendo, não, eu vim salvar vocês e o mundo. Mas ele tinha irmão, sim. E o fato número 10 tem a ver com uma pergunta. Jesus era feio? Jesus era feio? Porque muita gente tem usado a passagem de Isaías 53, que diz, nenhuma formosura havia nele, e ele era como um de quem a gente desvia o rosto. Não havia nele beleza alguma, não havia formosura alguma. Você só não pode esquecer de uma coisa, Isaías 53 está descrevendo a cruz. E a cruz foi horrível, ele apanhou o dia inteiro, ele levou socos o dia inteiro, ele levou caniçadas, pauladas na cabeça o dia inteiro. E por fim ainda colocaram uma coroa de espinhos, ele está com fome, ele está com sede, ele levou muitas chicotadas durante todo o dia, ele está literalmente sangrando em praça pública, os seus olhos estão inchados, o seu rosto está inchado, ele está exposto ao sol, é um espetáculo a céu aberto. Sim, nesse momento ele está muito feio. Se Jesus era bonitão, não sei se ele... imagino que Jesus fosse de uma aparência comum. Não era um super galã, também não era um trem virado. Era uma aparência comum. Tão comum que para Judas entregá-lo, teve que dizer, quando eu beijar ele, vocês ficam sabendo quem é. Era um judeu comum, com aparência comum do seu tempo. Mas na cruz, ele estava muito feio. Eu estou falando disso, que na cruz ele é feio, e estava provavelmente sem roupa, e sangrando, e foi furado do lado. Eu estou falando isso para você entender que esse cara feio pendurado na cruz é o sentido da vida, né? Uma vez alguém foi ver uma peça chamada O Sentido da Vida. E quando abriram a cortina, foi dito, o sentido da vida é um judeu nu pendurado na cruz. E ele está muito machucado, ele está ferido, ele está exposto como uma vergonha, mas ele é o sentido da vida. Ok, qual desses fatos você não sabia? Comenta aqui, deixa nos comentários. Eu provavelmente vou gravar um vídeo chamado Mais 10 Fatos sobre Jesus Cristo, focalizando aquelas coisas que as pessoas não prestam atenção. Esse foi mais um vídeo do canal Rabi Lopes. Se inscreve e dá um like, comenta e compartilha. Um abraço, valeu! Pô, tá na hora de se inscrever. Fica só entrando, fica só entrando, saindo. Se inscreve, dá um like, manda pros amigos. Legal, valeu, um abraço. Não quer desligar não o negócio aqui.